Olá, pessoal! Essa é uma oportunidade de conectarmos pensamentos e instigar reflexões. Assim, logo de início, eu queria perguntar para vocês: como essa pandemia pode representar um gatilho para a transformação do modelo econômico em que vivemos? Como pode modificar a nossa relação com os modos de produzir, consumir, enfim, de nos relacionarmos com a realidade? É sobre isso que eu queria falar um pouco. Outro dia, li um estudo da ONG WRI Brasil e da New Climate Economy que trouxe números impressionantes. A mudança do eixo econômico atual para uma economia verde pós-pandemia pode acrescentar ao país 2 trilhões e 800 bilhões de reais. Isso com a geração de 2 milhões de empregos até 2030. Você pode pensar: presidentes de banco sempre falando de grandes números. Eu respondo sim, é isso mesmo. Sustentabilidade deixou de ser um tema de especialistas. Sustentabilidade hoje é um tema central no mercado financeiro e corporativo, e isso é muito positivo. Quando os principais atores econômicos passam a integrar o tema da sustentabilidade, esse tema passa a ser o meio para se chegar a uma sociedade que busca viver bem, com justiça, paz, igualdade e harmonia entre ecossistema e bens produtivos. A história nos mostra que momentos críticos como essa pandemia que estamos vivendo provocaram novas inflexões sobre a ação humana, sobre o desenvolvimento das nações. Entre 1918 e 1920, mais de 50 milhões de pessoas morreram de gripe espanhola, numa época em que o vírus ainda viajava de trem e de navio. A partir dessa tragédia, os governos e lideranças da ciência da época estruturaram sistemas de saúde. A necessidade de isolamento levou à busca por melhoria nas condições de saneamento, que eram precárias mesmo na Europa e nos Estados Unidos, e ajudou a acelerar o processo para uma maior eficiência na produção, comercialização e conservação dos alimentos. Num passado não tão distante, podemos resgatar o caso da China. Eu morei lá durante mais de 2 anos, quando fui diretor do New Development Bank, o Banco dos BRICS. Durante esse período, eu pude conhecer de perto a mobilização do país pela diminuição dos índices de poluição. O déficit ambiental trouxe não só prejuízos na saúde da população, mas também na economia. Dessa maneira, os chineses fizeram esforços gigantescos para a otimização da matriz energética e industrial, com melhor controle das emissões ao meio ambiente. As cidades chinesas deixaram de ser exemplo de problema e passaram a ser exemplos de solução. Um outro exemplo histórico de como situações de grave crise podem trazer mudanças importantes: o Banco Mundial foi criado ao final da Segunda Guerra para atender às necessidades de financiamento da reconstrução dos países devastados pela guerra. Na Conferência Monetária Financeira das Nações Unidas de 1944, em Bretton Woods, estiveram presentes 45 países. Bem, por que eu estou recuperando esses exemplos históricos? Para que a gente possa entender o presente. A pandemia do coronavírus pode ser uma grande oportunidade para a reinvenção de uma nova maneira de pensar o desenvolvimento. Como vamos evoluir? Quais serão os novos desafios? Como a economia mundial vai se organizar depois dessa pandemia? Em momentos como esse, fica difícil prever o que vai acontecer, mas já é possível perceber que a crise causada pela Covid-19 exigirá novas regras nas relações comerciais, nos hábitos de consumo e no posicionamento do Estado frente ao mercado. Como podemos financiar uma nova economia baseada em princípios de geração de valor mais sustentáveis e inclusivos? Um grupo de instituições que pode e tem contribuído bastante são os bancos de desenvolvimento. Durante a crise financeira de 2008 e 2009 no Brasil, os bancos e agências de desenvolvimento aceleraram os desembolsos, compensando a restrição de liquidez dos bancos comerciais. Além disso, essas instituições foram capazes de oferecer recursos em condições adequadas para empresas. Isso ocorre, em grande medida, porque os bancos comerciais visam maximizar seus lucros a um dado nível de risco e restringem sua oferta de crédito em momentos de crise para setores que apresentam maior risco. Já os bancos e agências de desenvolvimento têm como mandato
ajudar a dar sustentação à economia e estimular sua recuperação. Esse processo de maior proatividade por parte dos bancos de desenvolvimento requer a adoção de indicadores de desempenho alinhados ao propósito do desenvolvimento. Em especial, nos tempos atuais, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU em 2015, na chamada Agenda 2030. Requer também entrar de cabeça na transformação digital e virtualizar o processo de solicitação e contratação de crédito. Ou seja, permitir que o cliente contrate o crédito em um processo 100% online. Isso significa menos burocracia e análises rápidas, sem falar que é muito mais democrático, os parâmetros são os mesmos para todos. Isso era a tendência e depois da pandemia tornou-se um caminho sem retorno nos serviços prestados pelo sistema financeiro. Aliado à preocupação de viabilidade financeira, é essencial que os projetos apoiados pelos bancos de desenvolvimento gerem impactos positivos para toda a sociedade. Projetos ligados a áreas fundamentais como saúde, saneamento, educação e transportes têm a capacidade de trazer melhorias para a população, desde, claro, que elaborados na melhor forma técnica e planejada, sob uma análise custo-benefício. Nesse contexto, vamos olhar para o mundo. O KfW, Banco de Desenvolvimento da Alemanha, um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo, tem sido o principal braço do governo alemão para fornecimento de crédito emergencial para pequenas, médias e grandes empresas. O New Development Bank, onde eu trabalhei, o Banco dos BRICS, ele já anunciou a intenção de apoiar o Brasil e os outros membros do banco com programas de US$ 1 bilhão para cada um. O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura possui um programa de crédito emergencial de combate ao Covid da ordem de US$ 10 bilhões. E também possui apetite para investir no Brasil. Nessa pandemia, os bancos de desenvolvimento brasileiros também estão tendo uma atuação similar, que chamamos anticíclica. Grosso modo, isso significa nadar contra a corrente. Mas vamos olhar um pouco para a nossa casa? Minas Gerais. Em que patamar estamos? Como a atuação de um banco de desenvolvimento regional pode agregar? Quais são as nossas oportunidades? Bem, temos alguns insights e aqui eu gostaria de citar 3. Primeiro, uma economia verde, pautada na agricultura de baixo carbono, com predominância de geração de energias renováveis, tem papel central na retomada da economia do Estado. E vou além, ela pode estimular a inclusão e reconhecer a diversidade. 2. O Vale da Eletrônica, Santa Rita de Sapucaí e entorno, por exemplo. É um polo empreendedor em tecnologia, com uma concentração de empresas do ramo que supera qualquer outra cidade da América Latina. São 4 empreendimentos para cada 1.000 habitantes. O Vale da Eletrônica é conhecido pelo desenvolvimento do padrão brasileiro de TV digital, da urna eletrônica e também por atuar de forma pioneira na internet 5G. Tem mais! Desenvolve soluções para a indústria 4.0, internet das coisas e biotecnologia sustentável para o campo e equipamentos médicos de diagnóstico à distância. E terceiro, no norte de Minas, temos imenso potencial para a geração de energia solar. Um estudo da CEMIG mostrou que a capacidade para a geração de energia solar no estado é praticamente o dobro do potencial da Alemanha. Eu vou repetir. A capacidade para a geração de energia solar em Minas é praticamente 2 vezes maior que o potencial da Alemanha. E Minas já tem liderança na geração distribuída de energia solar. Sistemas em que o próprio consumidor produz a energia por meio de painéis instalados em telhados de casas, comércios, prédios, indústrias e propriedades rurais. Percebem o potencial? Agricultura sustentável, inovação, energia renovável. Nós temos condições de fortalecer ainda mais algumas cadeias econômicas, investimentos que vão reduzir o impacto ambiental, trazer maior qualidade do emprego, geração de conhecimento, educação e por aí vai. É nesse processo que o BDMG está começando a trilhar seus 59 anos. É parceiro. Nesse ano, o banco já desembolsou mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais para empreendedores de todos os portes e prefeituras, sendo que 43% dos projetos financiados guardam alguma conexão direta
com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS. Nossos números são relevantes no apoio aos municípios e também quando oferecemos créditos em condições especiais aos micro e pequenos empreendedores. Sem falar que estimulamos o empreendedorismo feminino para reduzir as desigualdades e incentivar a equidade de gênero. O BDMG financiou também diferentes setores da saúde, tanto públicos como privados, contribuindo para minimizar os efeitos da pandemia aqui em Minas Gerais. No campo ambiental, temos como destaque os projetos de energia renovável, com desembolsos de mais de 60 milhões de reais, sendo que 92% deles para a energia solar. Por meio desses projetos, estima-se que uma geração de energia igual ao consumo de quase 18 mil domicílios ao ano. Durante a vida útil desses projetos, espere-se evitar a emissão de gás carbônico equivalente a mais de 7 mil viagens de avião ida e volta entre Rio e São Paulo. Enfim, esses são alguns exemplos de que é possível avançarmos de forma concreta na agenda verde e sustentável. Mas de onde virão os recursos? No ano passado, economistas de 30 bancos e agências de desenvolvimento do Brasil e da América Latina se reuniram em Belo Horizonte, no BDMG, para debater desafios e oportunidades comuns para as suas instituições. Uma das principais conclusões foi que, independentemente de estarem localizados em El Salvador ou na Argentina, os bancos locais de desenvolvimento carecem de financiamento adequado e de instrumentos de garantia para cumprir o seu papel. Há potencial, há projetos viáveis, mas muitas vezes faltam recursos. Para preencher essa lacuna, as instituições e bancos de desenvolvimento estão dirigindo o seu foco aos grandes bancos multilaterais, os bancos internacionais. Eles estão se movimentando para atrair com bons projetos os recursos disponíveis. No BDMG, por exemplo, assinamos um contrato de 100 milhões de euros com o Banco Europeu de Investimento no ano passado, para financiar iniciativas de energia renovável. Foi a maior captação de recursos da história do banco. Essa parceria está permitindo ao Banco Europeu gerar impacto em uma das áreas menos avançadas do Brasil e, ao mesmo tempo, esses recursos que captamos permitem ao BDMG expandir o financiamento a usinas solares e unidades de geração hidrelétrica que estão nascendo no nosso estado. É realidade. Pessoal, não podemos depender do Estado, que está em crise fiscal. Para termos recursos para financiar essa virada, precisamos nos conectar cada vez mais com o mundo, com o apetite do mundo. Eu acho que se quisermos responder aos desafios de um planeta saturado, a hora é agora. Robert Shiller, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2013, disse: "A epidemia traz uma mentalidade de tempos de guerra, e os anos de guerra são períodos de uma grande coesão interior dos países e da preocupação com os outros." Por mais que a realidade nem sempre seja essa, por mais que a realidade seja dura, eu acredito nesse pensamento do Shiller. E acho que essa pandemia, essa guerra que estamos travando, pode ser sim um gatilho para novas e melhores realidades, com instrumentos de financiamento adequados e eficientes. Por fim, eu queria terminar essa mensagem agradecendo pela escuta e homenageando a PUC Minas com o pensamento do Papa Paulo VI. Pensamento que, na verdade, guarda um sentimento ecumênico muito apropriado aos tempos de hoje. Nos anos 60, com o mundo ainda oprimido pelas disparidades socioeconômicas, tensões políticas e guerras, disse Paulo VI: "O desenvolvimento é o novo nome da paz." Um abraço a todos e obrigado pelo tempo de vocês.